Olá pessoal, essa é a videoaula onde nós vamos falar das cinturas de ligação do esqueleto apendicular com o esqueleto axial. Nós vamos iniciar falando sobre a cintura escapular, formada pela clavícula e pela escápula. Se nós aproximarmos a imagem agora e observarmos a clavícula superiormente, pessoal, nós podemos perceber que ela vai apresentar uma extremidade próxima ao osso externo. Eu vou chamar essa extremidade que se articula com o osso externo de extremidade external. E ela vai apresentar uma outra extremidade que vai se articular com o acrômio da escápula. Nós vamos chamar essa extremidade de extremidade acromial. Ela tem uma superfície superior, que é lisa, e uma superfície inferior, que vai apresentar algumas saliências. Essas irregularidades de superfície na face inferior existem por conta de ligamentos que vão fixar a clavícula à costela, e aqui essa fixação se dará pelo ligamento costo-clavicular e pela fixação de ligamentos ao processo coracoide da escápula. Esses ligamentos vão ser chamados de ligamentos coraco-claviculares e eles vão deixar marcas na face inferior da clavícula, que são as marcas de fixação desses ligamentos nessa superfície inferior. A parte medial do corpo da clavícula possui uma convexidade anterior, enquanto a parte mais lateral do corpo da clavícula possui uma concavidade anterior, conferindo a esse osso um aspecto sinuoso. A escápula, pessoal, é um osso triangular localizado na superfície do dorso, aproximadamente entre a segunda e a sétima costelas, e afastada aproximadamente 5 a 6 centímetros da coluna vertebral. Ela possui uma margem medial, uma margem lateral e uma margem superior. Nessa margem superior, nós vamos identificar esta depressão, que é chamada de incisura da escápula. Nós temos ainda um ângulo superior medial, um ângulo superior lateral e um ângulo inferior. No ângulo superior lateral, nós vamos identificar a cavidade glenoidal, que vai se articular com a cabeça do húmero, formando a articulação gleno-humeral. Nessa cavidade glenoidal, nós vamos encontrar na sua margem superior um tubérculo, que é o tubérculo supraglenoidal. A cabeça longa do músculo bíceps braquial vai se fixar aqui. E na margem inferior da cavidade glenoidal, nós vamos encontrar um tubérculo que nós vamos chamar de tubérculo infraglenoidal. A cabeça longa do músculo tríceps braquial vai se fixar nessa região. A face posterior da escápula é levemente convexa e vai ser dividida em duas regiões por uma espinha, que nós vamos chamar de espinha da escápula. Essa espinha da escápula continua superiormente por uma projeção anterior, que é o acrômio, que nós já vimos que vai se articular com a clavícula na articulação acrômio-clavicular. Acima da espinha da escápula, nós vamos ter uma fossa, que é a fossa supraespinhal. O músculo supraespinhal vai ocupar esse espaço. Abaixo da espinha da escápula, nós temos uma outra fossa, que é a fossa infraespinhal. Um músculo de mesmo nome vai ocupar essa região. Se nós girarmos agora e observarmos anteriormente, nós vamos ver agora que acima da cavidade glenoidal se projeta anteriormente
uma outra saliência óssea, que nós vamos chamar de processo coracoide. E a face anterior da escápula, que está aqui em contato com as costelas, esse contato não existe no indivíduo. Aqui nós vamos encontrar a presença de músculos, e um dos músculos que vai ocupar essa região é o músculo subescapular, e ele vai ficar exatamente nessa face aqui que nós chamamos de face subescapular, que é a face anterior da escápula e que é levemente côncava anteriormente. Nós vamos falar agora da cintura pélvica, que é a cintura de ligação do esqueleto apendicular do membro inferior. Ela é formada por dois ossos do quadril, unidos anteriormente por uma articulação e posteriormente unidos pelo osso sacro. Essa é uma vista anterior da cintura de ligação, uma vista lateral do osso do quadril e agora uma vista posterior. Esses dois ossos do quadril, juntamente com o sacro, são responsáveis por formar o que anatomicamente nós chamamos de cavidade pélvica. O osso do quadril, pessoal, ele é formado por três ossos. Superiormente, ele é formado pelo osso íleo. Inferior e anteriormente, ele é formado pelo osso pubis. E posteriormente, ele vai ser formado pelo osso isquio. Esses três ossos se unem no interior desta cavidade, que é a cavidade que recebe a cabeça do fêmur e que é chamada de acetábulo. A união desses três ossos forma nessa cavidade uma espécie de letra Y. Daqui, desta linha e desta linha para cá é o osso pubis, desta linha e esta linha para cá é o osso isquio, e do V, formado pelas duas linhas que a gente desenhou anteriormente, para cima eu tenho o osso íleo. O osso íleo, na sua face posterior, ele vai apresentar os seguintes acidentes: a parte do corpo do íleo, inferiormente, e essa parte aqui superiormente, que nós chamamos de asa do íleo. Na asa do íleo, nós vamos ter inicialmente, aqui em cima, uma crista, que é palpável, que nós vamos chamar de crista ilíaca. Descendo anteriormente na crista ilíaca, nós vamos ter uma espinha, que nós vamos chamar de espinha ilíaca antero-superior. Logo abaixo dela, nós vamos ter uma outra espinha, que é a espinha ilíaca antero-inferior. Se nós voltarmos agora aqui na crista ilíaca e formos observar posteriormente, nós vamos identificar uma outra espinha, agora posterior, que nós vamos chamar de espinha ilíaca póstero-superior. E aqui, próximo da articulação com o sacro, a espinha ilíaca póstero-inferior. Se nós seguirmos, nós vamos perceber uma grande depressão. Essa depressão é exatamente a transição do íleo para o osso isquio, e ela vai receber o nome de incisura isquiática maior. Se nós seguirmos ainda contornando o osso do quadril, agora já no osso isquio, nós vamos ter essa pequena espinha, que é uma projeção óssea. Nós vamos chamar de espinha isquiática. Nós já citamos essa cavidade lateral, nós vamos chamar de acetábulo. E ela é quem vai receber a cabeça do fêmur. Vejam que no interior dela há uma face articular, uma superfície mais lisa que vai ser recoberta por cartilagem articular, chamada de face semilunar. Aqui vai existir uma pequena depressão
que nós vamos chamar de incisura do acetábulo. E lá no fundo, nós vamos ter a fossa acetabular. Se nós seguirmos agora estudando o osso isquio, nós vamos identificar nele a presença de um corpo, e nesse corpo nós vamos observar essa saliência aqui, que nós vamos chamar de tuberosidade isquiática. É o nosso ponto de apoio quando nós nos sentamos. O osso isquio vai ter ainda uma participação na construção desse arco aqui. Se nós dividirmos mais ou menos aqui com a pinça, esta parte aqui nós vamos chamar de ramo do isquio. E essa outra parte aqui, que já pertence ao outro osso, que é o osso pubis, nós vamos chamar de ramo inferior do pubis. Estas duas partes formam o limite inferior deste forame, que nós chamamos de forame obturado. Indo em direção agora ao osso pubis, nós vamos perceber que ele possui um corpo, que é anterior, dois ramos. Um ramo superior, que está indo em direção ao osso íleo, e um ramo inferior, que é aquele que está indo em direção ao ramo do isquio. Esse ramo de cima nós vamos chamar de ramo superior do pubis. O ramo de baixo nós vamos chamar de ramo inferior do pubis. E essa parte central do osso pubis vai ser o corpo do pubis. Ele vai se articular com o corpo do pubis do outro osso do quadril, numa articulação conhecida como sínfise púbica. Essa aqui é uma vista da face interna do osso do quadril na cavidade pélvica. E esta parte aqui do ilho, na região interna da asa do ilho, nós vamos chamar de fossa ilíaca. Se nós girarmos agora o quadril e formos observar como o osso do quadril se relaciona com o esqueleto axial, nós vamos perceber no osso ilho essa região aqui, que nós bem áspera, que nós vamos chamar de tuberosidade ilíaca. E mais à frente vai existir no ilho, não é possível de ver aqui nessa imagem porque ela está se articulando com o sacro, uma face, que é a face auricular, que vai existir tanto no osso ilho quanto no osso do sacro, que é exatamente a superfície do ilho que está se articulando aqui com a superfície do osso sacro. Os dois vão ter uma face que nós vamos chamar de face auricular. E essa é a superfície de articulação entre esses dois ossos que unem a cintura pélvica ao esqueleto axial no osso sacro. Bom, era isso que eu tinha para falar, pessoal, de cinturas de ligação. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem essa aula. Até a próxima, pessoal!